Marcelo Baela Bruna, eu sou professor de doenças parasitárias na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, em São Paulo, capital. Nós vamos falar, então, um pouco das atualizações sobre a epidemiologia de doenças transmitidas por vetores em cães e gatos no Brasil. Obviamente, são várias doenças transmitidas por vetores, mas nosso enfoque aqui, inicial, maior, vai ser nas doenças transmitidas por carrapatos, que são vários grupos de doenças que acometem principalmente cães e também gatos, a partir de estudos mais recentes que estão indicando os gatos também como que são afetados pelas mesmas doenças que transmitidas por carrapatos que afetam os cães. E os carrapatos são importantes, então, porque eles parasitam a pele por vários dias, e nesse período eles têm a chance de tanto de se tornarem infectados pelo agente que está na corrente sanguínea dos cães e gatos, como também transmitir esses agentes para um segundo cão através de sua saliva. E aí a gente pode enumerar aqui os 5 grupos de doenças mais importantes transmitidas por carrapatos para cães e gatos no Brasil, que são a erliquiose, que nós vamos falar nessa ordem. Então, erliquiose, anaplasmose, babesiose, rangeliose, que é um tipo de babésia também, e a febre maculosa. E depois que a gente falar dessas doenças principais de cães e gatos, a gente fala um pouco da atualização sobre a doença de Lyme no Brasil, que também é transmitida por carrapato no hemisfério norte, mas precisa saber como é que está a situação aqui no Brasil. E, por fim, a gente vai falar também de uma outra doença transmitida por vetor, que não é por carrapato, que é mosquito, que é a dirofilariose. Então, vamos falar primeiro dessas 5 doenças aqui, transmitidas por carrapatos para cães e gatos, começando pela erliquiose. Bom, a erliquiose canina, também chamada erliquiose monocítica canina, porque a bactéria que causa a doença, Ehrlichia canis, parasita principalmente os monócitos e linfócitos dos cães, onde ela forma aglomerações da bactéria, que também são chamadas de mórula pela leitura de esfregar sanguíneo. Ela é transmitida exclusivamente por carrapatos do grupo Rhipicephalus sanguíneos sensulatus, que é um carrapato introduzido no Brasil. Então, a erliquiose canina é considerada uma doença introduzida no Brasil, porque foi introduzida juntamente com os cães e os carrapatos, já que os cães também não são nativos do Brasil, né? E a gente pode dizer hoje que a erliquiose canina é a doença infecciosa mais importante em cães de todo o Brasil, exceto o Rio Grande do Sul. Já vou falar por que se exceto o Rio Grande do Sul. Por quê? O vetor Rhipicephalus sanguíneos, ele está espalhado por todo o Brasil, exceto o Rio Grande do Sul, o Rhipicephalus sanguíneos, vetor de Ehrlichia canis, tá? Já vamos falar especificamente da situação do Rio Grande do Sul quanto à erliquiose canina. Mas, tirando o Rio Grande do Sul, o vetor que transmite Ehrlichia canis está espalhado por todo o Brasil. Não existe uma vacina para a prevenção da erliquiose canina, ao contrário das outras doenças infecciosas mais comuns, onde a gente tem vacinas efetivas no mercado. Para a erliquiose, nós não temos. O tratamento com antibiótico é longo e nem sempre efetivo, porque você precisa tratar o cão com antibiótico específico, doxiciclina, por 28 dias, por exemplo, para poder eliminar o agente, e nem sempre isso é seguido à risca, é muito difícil, é um tratamento longo, né? Muitas vezes tem efeitos colaterais que interrompem o tratamento também. E um animal curado, quando ele volta para o seu domicílio, onde está o carrapato vetor, ele continua susceptível a uma reinfecção, não tem uma imunidade protetora. Por isso que a gente diz que ela segue sendo a doença infecciosa mais importante em cães do Brasil, por esses 4 parâmetros aqui, ok? Então, ela é altamente prevalente, porque o vetor Rhipicephalus sanguíneos está em todo o Brasil, né? Ele foi introduzido aqui junto com a colonização europeia, mas ele se espalhou rapidamente por todos os cantos do país, principalmente em áreas urbanas, que é onde esse carrapato se adaptou, né? Já que ele é um carrapato introduzido, ele não se adaptou às nossas matas nativas, às áreas de matas. Ele está presente principalmente nas cidades, nas habitações humanas, que é o habitat desse carrapato. Aqui, só para ter uma ideia da prevalência da doença no Brasil, essa revisão publicada em 2011, ela mostrou, por exemplo, onde houve estudos de prevalência, principalmente na região centro-oeste, sudeste e parte do sul, a prevalência sempre em cães, muitas vezes cães sem suspeita de erliquiose, prevalência da infecção na ordem de 20% a 40%, às vezes mais, estão mostrando que realmente é alto em todos os estados do Brasil. Depois dessa revisão de 2011, saíram alguns trabalhos em outros estados, mostrando que a prevalência era da ordem de 15%, 16%, até 70% nesse da Paraíba, 41% do Espírito Santo, ou seja, uma doença altamente prevalente, e onde a gente não tem dados de prevalência aqui nos estados da região norte, ou mesmo Goiás e Tocantins, é porque não houve estudo de prevalência, mas a gente sabe que tem casos clínicos relatados nesses outros estados, ou seja, ela está em todo o Brasil, com exceção aqui do Rio Grande do Sul,
onde os poucos estudos que têm a prevalência era muito baixa por sorologia, em menos de 10%. Então, na verdade, o estudo do Rio Grande do Sul é 2%. Por que é tão baixa no Rio Grande do Sul, né? Então, porque, como eu falei, o vetor são carrapatos do grupo Rhipcephalus sanguíneo sensulato, e a gente tem estudos morfológicos e genéticos mostrando que esse grupo de Rhipcephalus sanguíneos é representado por duas linhagens de carrapatos no Brasil. A linhagem tropical, que está de Santa Catarina para cima e vai até o México, e é onde, inclusive, a erliquiose canina é altamente prevalente. E nós temos a linhagem temperada, que é uma outra espécie de carrapato, né? Hoje a gente já sabe que são duas espécies diferentes, mas que ainda são chamadas de Rhipcephalus sanguíneo sensulato, porque faltam estudos taxonômicos para definir melhor qual seria o nome que diferenciaria essas duas espécies. Então, a gente fala Rhipcephalus sanguíneo sensulato para englobar tudo, mas a gente sabe que tem uma linhagem tropical, nessa parte aqui, na maior parte do Brasil, e do Rio Grande do Sul, Uruguai, grande parte da Argentina é a linhagem temperada. E a diferença é que somente a linhagem tropical é vetor competente de Ehrlichia canis para os cães. A linhagem temperada não é. Isso a gente tem estudos, como esse aqui, publicado em 2015, que comparou a competência vetorial de 4 populações de Rhipcephalus sanguíneo sensulato, uma linhagem tropical de São Paulo e outras 3 aqui, uma do Rio Grande do Sul, do Uruguai e Argentina, e esse estudo mostrou claramente, né, através de modelos de infecção experimental em cães, que somente a linhagem tropical era capaz de adquirir a infecção ao alimentar em cães infectados e, posteriormente, transmitir a bactéria Ehrlichia canis para cães susceptíveis. E, por isso, a gente considera que, no Rio Grande do Sul, você não tem um vetor competente para Ehrlichia canis, apesar de saber que existe Rhipcephalus sanguíneos no Rio Grande do Sul, muitas vezes em alta prevalência, mas o Rhipcephalus sanguíneos lá é a linhagem temperada, portanto, ela não é vetor competente de Ehrlichia canis. Isso explica, se a gente conversar com os clínicos do Rio Grande do Sul, por que eles não consideram a erliquiose canina uma doença importante ou prevalente naquele estado, ao contrário das demais regiões do Brasil, onde a erliquiose canina é, sem dúvida, uma doença altamente prevalente, porque o Rhipcephalus sanguíneos da linhagem tropical é quem transmite a Ehrlichia canis aqui nessa parte mais quente do Brasil. Bom, a Ehrlichia canis, ela afeta também os gatos, apesar do Rhipcephalus sanguíneos não ser um carrapato comum em gato, mas já que ela é mantida o Rhipcephalus sanguíneos é mantido pelos cães, mas gatos que têm uma convivência mais íntima no ambiente do cão, ali dentro da residência, eventualmente eles são infestados por Rhipcephalus sanguíneos, não é comum encontrar, mas a gente tem, eventualmente acha um Rhipcephalus sanguíneos fixado no gato, principalmente na região da cabeça, onde ele não consegue se limpar muito bem, e aí esse gato é suscetível e ele pode se infectar pela bactéria Ehrlichia canis. Então, nós temos diferentes estudos no Brasil, tanto por infecção por esfregaço, como esse primeiro aqui em 2012, e posteriormente saíram trabalhos por detecção molecular de gatos, aqui também em 2 gatos no Rio Grande do Norte, você tem aqui Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, estudos, inclusive, veja esse do Mato Grosso, com prevalência sorológica de Ehrlichia canis em gatos de até 41%, e no PCR 9,4%, mostrando, então, que esses gatos de áreas urbanas podem estar expostos a Rhipcephalus sanguíneos e, eventualmente, a infecção pela bactéria Ehrlichia canis, que vai infectar e poderá ser encontrada, eventualmente, no esfregar sanguíneo dentro dos monócitos dos gatos. E nos gatos infectados, você tem achados, inclusive, de alterações clínicas, como trombocitopenia e leucopenia, semelhantemente ao que encontra em cães, né? Só que os estudos mostram que não houve uma relação estatística, os poucos estudos, né, precisamos de mais estudos, não houve uma associação estatística entre a infecção por Ehrlichia canis em gatos e a trombocitopenia e leucopenia, porque pode ser que haja outros fatores também causando essas alterações clínicas no gato, tá? Bom, inclusive, e aí, infecções por outros agentes transmitidos carrapatos, como a anaplasmose canina, que é causada pela Anaplasma platis, também chamada, é uma outra bactéria, então, transmitida por Rhipcephalus sanguíneos. Aqui, no caso, nós temos um diferencial, que essa Anaplasma platis já encontra com mais frequência, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde está a linhagem temperada de Rhipcephalus sanguíneos, porque a Anaplasma platis, ao contrário da Ehrlichia canis, né, que é transmitida apenas pela linhagem tropical, a Anaplasma platis ela é transmitida tanto pela linhagem tropical como temperada. Então, ela pode ser encontrada em todos os estados do Brasil, né? E nos cães, ela causa a principal alteração clínica é a trombocitopenia de forma cíclica. Por isso que a doença, a anaplasmose canina também é chamada, a doença causada pela Anaplasma platis em cão também é chamada de trombocitopenia cíclica canina. E assim, por ter em comum um vetor, ou seja,
o Ripsepha sanguíneos, por transmitir, a linhagem tropical, por transmitir tanto a Ehrlichia canis como a Anaplasma platis em grande parte do Brasil, é comum você encontrar os cães infectados pelas duas bactérias, tanto a Anaplasma platis quanto a Ehrlichia canis. E por isso você não sabe se aquela trombocitopenia foi causada por um ou outro, ou pelas somatórias dos dois, que na verdade acaba sendo mais comum, né? Então, é um agente importante também que você muitas vezes vai ser um achado em comum com a Ehrlichia canis nos cães no Brasil, né? Em diferentes partes do Brasil. E da mesma forma, os gatos convivendo intimamente com os cães e sendo expostos ao ripséphalos sanguíneos, eles podem também se infectar pela Anaplasma platis, não achava-se que não infectava, mas estudos mais recentes no Brasil mostram, por exemplo, estudos aqui de 2019, 2018, 2019, 2020, encontraram a Anaplasma platis no sangue dos gatos por detecção molecular, né? Inclusive com detecção em plaquetas, né? Eu esqueci de dizer que a Anaplasma platis, ela infecta plaquetas dos cães, né? Diferentemente da Ehrlichia canis, que está nos monócitos, a Anaplasma platis está nas plaquetas. Então, aqui no caso, a foto de um esfregaço sanguíneo de um gato com a Anaplasma platis dentro da plaqueta, e ela, então, pode ser encontrada juntamente com a Ehrlichia canis em diferentes partes do Brasil. Agora, quando a gente vai nos estudos com gatos, chama a atenção que trabalhos recentes, principalmente no Rio Grande do Norte, São Paulo e Rio de Janeiro, encontraram uma segunda espécie de anaplasma infectando gatos. No caso, essa anaplasma, estudos genéticos mostraram que essa segunda espécie é próxima de Anaplasma phagostófilo, está entre aspas aqui, porque não está comprovado que seja realmente essa espécie, é geneticamente próxima dela, porque a Anaplasma phagostófilo é uma espécie que ocorre, infecta animais domésticos silvestres no hemisfério norte, onde ela é transmitida por outros carrapatos que não ocorrem aqui, mas como a gente tem essas detecções moleculares aqui em gatos, e chama atenção porque a Anaplasma phagostófilo é conhecida por parasitar principalmente neutrófilos. E aí você tem a foto aqui do esfregaço sanguíneo de um gato, onde foi encontrada a Anaplasma phagostófilo por detecção molecular, e possivelmente essa mórula aqui no citoplasma do neutrófilo seria um representante dessa Anaplasma phagostófilo detectada molecularmente. Então, é uma área nova que está sendo estudada, tudo indica que nós temos outras espécies de anaplasma infectando gatos, eventualmente pode infectar, inclusive, cães aqui no Brasil, e o vetor ainda nós não sabemos, já que no hemisfério norte, essa anaplasma phagostófilo é transmitida por carrapatos do gênero Ixodes, que não ocorre aqui no hemisfério sul. Então, a gente precisa saber ainda quais seriam os vetores potenciais dessas novas anaplasmas tipo phagostófilo que estão sendo encontradas em gatos aqui no Brasil, tá certo? E da mesma forma que os cães, as infecções de gatos por anaplasma, principalmente platis, têm sido coincidentemente encontradas em gatos trombocitopênicos e leucopênicos, porém, sem associação estatística, porque pode ser que essa alteração hematológica possa ter sido potencializada por outros agentes também, inclusive a própria Ehrlichia canis. Então, precisa mais estudos nesse sentido para ver a real patogenicidade da Anaplasma platis e, eventualmente, a Anaplasma phagostófilo em gatos no Brasil. Mas estão ocorrendo por aí, os estudos estão indicando que tem muito ainda a ser descoberto, precisamos de mais diagnóstico. Bom, quando a gente, saindo então das bactérias aí, Ehrlichia e Anaplasma, vamos entrar no protozoário, no caso aqui a babesiose canina, que por muito tempo foi considerada sendo causada exclusivamente por Babesia canis, só que hoje estudos moleculares mostram que a Babesia canis não ocorre no Brasil e a Babesia que ocorria aqui, na verdade, hoje se chama Babesia vogeli, tá? Que é a antiga Babesia canis do hemisfério da América do Sul. E essa Babesia vogeli, ela é transmitida também pelo ripsépalo sanguíneo sensulato, ou seja, um carrapato introduzido, portanto, a Babesia vogeli também foi introduzida aqui junto com os cães, né? E essa também, semelhantemente à Anaplasma platis, a Babesia vogeli é transmitida tanto pelas linhagens tropical e temperada de ripsépalo sanguíneo sensulato. Então, ela ocorre, tem relatos dela praticamente em todas as regiões do Brasil, inclusive no Rio Grande do Sul, onde tem a linhagem temperada. Então, a Babesia que chama atenção no esfregar sanguíneo, que é uma grande Babesia, se encontra, às vezes, em parastemia alta, até fora das hemácias, e é transmitida pelos ripsépalo sanguíneos. O que a gente sabe hoje, em estudos de infecção experimental, é que a Babesia vogeli, ela não é tão patogênica para cães como se pensava, ou seja, dificilmente a gente vai ver a Babesia vogeli causando um quadro clínico severo, levando o cão à morte, a não ser que ele tenha algumas comorbidades que agravam o caso, mas só a Babesia vogeli em si, ela causa um quadro clínico
brando, de anemia, né, trombocitopenia leve, inapetência e tal, e o cão muitas vezes sai bem dela. Agora, e aqueles casos fatais, muitas vezes relatados com aquela icterícia, que na necrópsia aquela esplenomegalia bastante pronunciada, né? Como que fica esses casos que a gente vê na literatura? Hoje, a gente sabe que muitos desses casos, principalmente se for na região sudeste e sul, eles eram causados, na verdade, por essa outra babésia, que até pouco tempo não era considerado sinônimo de babésia vogeli. Hoje a gente sabe que é uma babésia separada, que é a babésia vitale, mas que ainda se chama de Rangelia vitale, que é o seu nome original, descrito na primeira metade do século XX, e que ficou desconsiderada, considerada não válida. Hoje a gente sabe que é uma babésia real, que infecta cães nessa região aqui, sudeste e sul do Brasil, principalmente, onde está o vetor, Amblyoma aureolato, que é um carrapato nativo da América do Sul, que ocorre principalmente na região sudeste e sul, e que é o único vetor, então, conhecido da Rangelia vitale. E, por ser um carrapato nativo, então, os cães acabam sendo infectados quando eles entram no habitat desse carrapato nativo, que é a Mata Atlântica, né? Que é onde está o Amblyoma aureolato. Veja que, por ser uma doença nativa, os próprios índios, lá nos séculos passados, já tinham dado um nome para essa doença, que é o Nambivu, que é o nome indígena da doença da rangeliose canina, que significa orelha que sangra, que é o cão que fica com a orelha sangrando o tempo todo, principalmente porque a orelha é muito atacada por moscas, cães de área rural, onde está o Amblyoma aureolato, eles são atacados continuamente por moscas hematóficas na ponta da orelha, e como essa babésia causa uma trombocitopenia muito severa, acaba sangrando a orelha continuamente, por isso os índios deram o nome de Nambivu. E por que tem essa trombocitopenia tão severa, no caso por ser uma babésia, né, uma Rangelia vitale? Porque além de parasitar as hemácias, essa Rangelia vitale, ela parasita também, veja como ela é diferente das outras babésias, porque além de parasitar as hemácias, ela parasita também mononucleares, polimorfonucleares, né, neutrófilos, monócitos, macrófagos e também células endoteliais, como no caso aqui, um endotélio aqui repleto de mastigotas de Rangelia vitale, e ela faz isso de forma disseminada no corpo e há um grande consumo de plaqueta, de forma que a trombocitopenia na rangeliose é muito severa, tá certo? Então, confunde bastante com, por exemplo, uma erliquiose canina severa, que você também tem uma trombocitopenia bastante severa, né? Apesar que todos esses agentes que eu falei causam trombocitopenia, né? Bom, então, diferentemente da erliquiose canina, da plasmose canina, né, da Anaplasma platys e Ehrlichia canis, que foram agentes introduzidos no Brasil juntamente com cães e o ripséfalo sanguíneo sensulato, a Rangelia vitale ela é nativa da América do Sul, onde ela circula na natureza entre o carrapato vetor Amblyoma aureolato e o canídeo silvestre, principalmente a raposa, ou, né, o cachorro do mato, o Cerdócium tous, que é um dos principais reservatórios da Rangelia vitale, e os hospedeiros imaturos também do Amblyoma aureolato, que mantém o ciclo do carrapato na natureza, são roedores nativos e pássaros silvestres, no ambiente de Mata Atlântica, né, por isso que ela está prevalente principalmente na região sudeste e sul, é onde tem essa Mata Atlântica mais fresca, com clima mais ameno, onde está o Amblyoma aureolato. Então, o agente Rangelia vitale circula naturalmente nesse ambiente. Quando o cão entra nesse ambiente e se infesta por um Amblyoma aureolato infectado, é quando ele se infecta e vai ter o quadro clínico da Rangelia vitale, né? E a gente pode dizer que a Rangelia vitale, hoje, de todos esses agentes transmitidos por carrapatos, é o mais patogênico que nós temos para cães. Nós temos dados de letalidade em cães atendidos no laboratório aqui, que chega a cerca de 30% de letalidade nos cães com diagnóstico confirmado no ambulatório. Então, é uma Rangelia, é um protozoário realmente muito patogênico, tá certo? Para cães. Muito mais do que a própria babésia vogeli. Então, a rangeliose hoje é muito importante e precisa ficar mais atento nessas regiões sudeste e sul do Brasil. Bom, e aí, saindo então dos protozoários, vamos falar da febre maculosa, porque de todos esses agentes que eu falei, transmitidos por carrapatos, é a única que é uma zoonose transmitida por carrapatos, né, que é causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, e que é transmitida tanto pelo carrapato estrela, Amblyoma sculptor, para seres humanos, e Amblyoma aureolato, também para seres humanos, também é vetor de Rickettsia rickettsii, só que transmite também para os cães. Né? A bactéria parasita principalmente células endoteliais desses hospedeiros vertebrados, e nos cães
vai causar quadro clínico também, e é uma doença altamente prevalente, principalmente na região sudeste, temos registro também em alguns outros estados do Brasil, mas o sudeste é onde concentram-se os casos, e nós temos casos clínicos confirmados em cães, como, por exemplo, aqui esses 2 casos de São Paulo, que foi publicado em 2009, de cães que foram parasitados pelo carrapato estrela em áreas sem ripsefos sanguíneos e apresentaram um quadro clínico muito semelhante à erliquiose canina, mas, na verdade, em laboratório foi confirmado como sendo causado por Rickettsia rickettsii. Só que, por ser uma doença muito mais rara em cães do que erliquiose canina, acaba passando despercebida, né, o diagnóstico, e muitas vezes entra quadros clínicos de cães por femaculose acabam sendo considerados como erliquiose, porque é a doença transmitida por carrapato mais comum em cães, a erliquiose, e acaba dificultando o diagnóstico das outras doenças também. Por isso, a importância do diagnóstico laboratorial. Veja nesse slide aqui, por exemplo, aqui eu tenho um hemograma de 5 cães infectados naturalmente por Ehrlichia canis, um por Ehrlichia canis, um por Rickettsia rickettsii, um por Rangelia vitale, um por Babesia vogeli e um por Anaplasma platys. Aqui está o hemograma de cada um desses 5 cães. E aí você vê, você tem um quadro clínico, o cão está ele tem lá chega aquele cão que está sem comer alguns dias, na petência, tal, está triste, né? E você faz o exame clínico nele, faz hemograma e vê isso aqui. Veja como é diferente. A trombocitopenia, que muitas vezes o clínico usa para suspeitar de erliquiose, a trombocitopenia você tem aqui pela Ehrlichia canis, pela Rickettsia rickettsii, pela Rangelia vitale, pela Babesia vogeli, embora menos severa, e até na Anaplasma platys também você tem. Então, a trombocitopenia está em todos. A anemia também pode estar em todos. Aqui só não está, por exemplo, aqui você tem anemia também, dependendo do parâmetro que você usa, você tem anemia em todos os quadros também. Então, o hematócrito, por exemplo, está baixado em todos os cães aqui. Então, como que você... Porque todos eles podem causar anemia e trombocitopenia. Então, como confirmar o diagnóstico clínico? É praticamente impossível, né? Já que a gente sabe que esses 5 agentes infectam cães no Brasil. Você pode lançar a mão de outros parâmetros, como, por exemplo, se a anemia é regenerativa ou não, isso já dá uma ideia, porque a gente sabe que as babesioses, tanto a Babesia vogeli quanto a Rangelia vitale, a anemia é regenerativa, porque ela não causa nenhuma depressão de medula. Já a Ehrlichia canis, que causa supressão da medula, a anemia é não regenerativa, então já ajuda, já dá uma indicação. Mas, mesmo assim, fica difícil só por um quadro clínico. Então, você tem que lançar a mão de um diagnóstico confirmatório, ferramentas de diagnóstico laboratorial, seja sorológico ou molecular, mas a gente pode também tentar fazer inferências epidemiológicas, uma vez que a gente viu nos slides anteriores que são carrapatos diferentes que transmitem esses agentes. Então, se a gente sabe, a gente precisa saber, por exemplo, ter em mente que no ambiente urbano, o cão está exposto principalmente ao ripséfalos sanguíneos, que é vetor tanto da Ehrlichia canis, que é a erliquiose canina, da Anaplasma platys, que é a anaplasmose canina, e a Babesia vogeli, que é a babesiose canina. Agora, o cão que tem acesso a matas, principalmente o cão rural, ele vai estar exposto também ao amblioma, que é vetor da Rickettsia rickettsii, que é a febre maculosa, e da Rangelia vitale. Então, com isso aqui, se você atende um cão que nunca saiu de casa, só vai do apartamento para o pet shop, e vai para a praça, ele não sai da cidade, ele não vai, dificilmente ele vai estar exposto ao amblioma. Então, se ele está com aquele quadro clínico geral, você vai suspeitar de uma dessas 3 aqui, né? Porque se não está pegando amblioma, como é que ele vai pegar Rickettsia ou Rangelia, né? Então, isso ajuda bastante a gente conhecer essa epidemiologia conforme o ambiente que o cão vive. Então, a gente tem esses estudos aqui, por exemplo, inquéritos parasitológicos de carrapatos em cães no Brasil, corroborando o que eu disse. Por exemplo, na área urbana, aqui de Minas Gerais, a maior parte dos carrapatos dos cães eram ripséfalos sanguíneos, em 32% dos cães, 33%, né? Somente 5% dos cães que tinham amblioma. No caso aqui, os poucos cães que pegaram amblioma, que eram os cães que viviam nas áreas mais periurbanas, tinham acesso a matas. Você vai aqui na região urbana de Porto Alegre, quase a totalidade dos carrapatos dos cães eram ripséfalos sanguíneos, somente alguns cães da periferia, que entravam na Mata Atlântica, que pegavam amblioma areolato. Aí você pega esse estudo aqui, em Franca, onde foram avaliados cães, tanto de área urbana como rural, aí a gente vê que na área urbana somente ripséfalos sanguíneos foi encontrado, né? E o que é esperado. Agora, os cães de área rural, eles tinham os ambliomas, até 2 espécies de amblioma, e aqui, ripséfalos sanguíneos também. É óbvio que o ripséfalos sanguíneos pode ser encontrado também em área rural, mas a gente tem que ficar claro que na área rural, ele não está nas matas. O ripséfalos sanguíneos não gosta de matas. Ele está onde? Dentro das residências, assim como a gente encontra ele na área urbana, que é dentro das residências.
Então, por que ele está dentro da residência? O Ripsephes sanguineus, ele é um carrapato originário do Velho Mundo, como eu disse, foi introduzido aqui juntamente com os cães, possivelmente na colonização europeia, e aqui ele se adaptou apenas aos cães, da forma que ele foi introduzido, somente aos cães, que é o hospedeiro que mantém ele, muito embora, como eu falei, ele pode parasitar gatos que vivem nesse ambiente dos cães, né? Mas o cão é quem mantém o Ripsephes sanguineus no ambiente. E onde que ele está? E quais outros animais fazem parte do ciclo do Ripsephes sanguineus? Nenhum mais é importante. Roedores não são importantes, aves não são. Sei que existe uma crença popular que o carrapato, o Ripsephes, pode vir com aves ou ratos. Isso não se aplica a esses carrapatos, esses animais não são importantes para eles, somente os cães são importantes para o Ripsephes sanguineus. E onde que ele está? Onde que ele se reproduz no ambiente? Dentro das residências. Nos muros, a gente fala, muitas vezes a pessoa fala, lá em casa tem tanto carrapato que eles estão até subindo pelas paredes. Na verdade, não precisa ter tanto para subir. Ele sempre vai subir pelas paredes para procurar esconderijos nas frestas nessas paredes para poder se reproduzir, botar ovos, nascer as larvas, ou fazer, que diz a muda, né, do estágio para outro. Ou seja, ele se reproduz dentro da residência, porque ele gosta desse ambiente de frestas e buracos nas paredes, ou dentro da casinha do cachorro, principalmente se a casinha for de madeira, é onde o Ripsephes sanguineus gosta de se esconder na área urbana. Ele não gosta de área verde, viu, gente? Isso é muito importante, porque a pessoa que tem um carrapato parasitado por Ripsephes sanguineus nessa casa amarela aqui, ela acha que o cachorro dela pega Ripsephes sanguineus quando ele entra nessa mata verde aqui. Não é aqui. Ele pega o Ripsephes sanguineus dentro da própria casa, porque o Ripsephes sanguineus não vive nessa área verde. Quem gosta de área verde é amblioma, tá certo? O Ripsephes sanguineus não gosta. Só que o amblioma na área verde precisa de seus hospedeiros naturais para se manter ali, né? Já que ele é um carrapato nativo. Então, o Ripsephes sanguineus está dentro das residências. Agora, o amblioma não. Ele é nativo das nossas florestas e matas, né? E o cachorro vai pegar o amblioma quando ele entra nesse ambiente onde o amblioma é mantido por seus hospedeiros nativos. Tanto, e até os seres humanos. A gente pega carrapato também, amblioma, quando a gente entra na mata, ou vai numa área ali, numa área verde, que tem capivaras, que tem cavalos, já é nessa área verde que a gente pega amblioma, né? E por isso, o cão e o humano, ele entra nesse ambiente onde tem diferentes espécies de ambliomas que podem, então, que são mantidas por ambientes animais silvestres, que mantém tanto a larva, a ninfa e o adulto do amblioma, e aí o cão, o ser humano, entrando ali, acaba se infestando e pode, eventualmente, no caso do cão, se infectar pela Rangella vitale ou pela Rickettsia ricketts, né, que é a agenda febre maculosa. Então, por exemplo, veja que interessante esse caso real aqui, foi até publicado, aqui é a região metropolitana de São Paulo, você tem o município de Santo André aqui na parte sul da região metropolitana, e você tem essa comunidade aqui que se instalou no meio da Mata Atlântica, com vários cães aqui, e a gente fez um estudo aqui, em que os cães dessa comunidade, eles estavam parasitados tanto por Ripsephes sanguineus, como por amblioma aureolato. Aí eu pergunto, aonde que um cachorro de uma casa aqui, ó, pegou esse Ripsephes sanguineus? Obviamente, depois de tudo que eu falei, foi dentro da própria casa, que é onde está o Ripsephes sanguineus, nas paredes da casa. E aonde ele pegou o amblioma aureolato? Quando ele saiu da casa, entrou na mata aqui em volta, e aí que ele pegou o amblioma aureolato. Mas esse cão ele pode estar infectado tanto pela Ehrlichia canis, porque é transmitida pelo Ripsephes sanguineus, pode estar infectado pela Rangella vitale, também, porque é transmitido pelo amblioma aureolato que está dentro da mata, tá certo? Mas é importante saber que cada carrapato tem o seu nicho. No caso aqui, o Ripsephes sanguineus dentro das residências e o amblioma aureolato nas matas, né, na área verde, na Mata Atlântica. Então, por isso que você pode ter os dois carrapatos ao mesmo tempo. Basta o cão ter acesso aos dois tipos de ambiente que o carrapato gosta, né? Bom, gente, então a gente falou dessas 5 doenças mais importantes. Agora eu vou fazer breves comentários aqui sobre a borreliose de Lyme ou a doença de Lyme, porque eu sei que a gente recebe bastante informação dessa doença. E, obviamente, por que a gente tem tanta informação dela? Porque é a doença transmitida por carrapato mais importante nos países mais ricos do mundo, no hemisfério norte. Tanto nos Estados Unidos, na América do Norte, como na Europa e na Ásia, é a principal doença transmitida por vetor para seres humanos e para os animais domésticos. Então, a borrelia é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi sensu lato, são várias espécies de Borrelia burgdorferi, né, que podem causar doença de Lyme, e são transmitidas exclusivamente por carrapatos do gênero Ixodes, tá certo? Que são altamente prevalentes no hemisfério norte.
veja que eu não coloquei doença de Lyme no hemisfério sul, porque nós não temos ainda nenhuma comprovação de infecção humana com transmissão por ixodes no hemisfério sul. Né? O que nós temos aqui no Brasil, por exemplo? Nós temos 3 relatos de bactérias do grupo Borrelia burgdorferi no Brasil, porém, o primeiro relato, em 2017, foi em carrapatos ixodes longicutatus de roedores no bioma Pampa, no Rio Grande do Sul. Você tem esse de 2020, que essa outra Borrelia burgdorferi sensilatus foi chamada, uma espécie nova, chamada de Candidatus Borrelia pitpokensis, em carrapatos ixodes paranaenses, numa caverna no ambiente silvestre em Minas Gerais, uma caverna onde o carrapato é mantido por aves silvestres. E você tem esse terceiro relato, mais recente, dessa outra espécie nova de Borrelia burgdorferi, que é Candidatus Borrelia paulista, em roedores silvestres em Ribeirão Preto, associado ao carrapato ixodes, no caso Ixodes schurzei, também em áreas de mata. Então, veja que condiz com o que a gente conhece no hemisfério norte, que é Borrelia burgdorferi associada a ixodes, e os 3 relatos do Brasil também estão associados a ixodes, porém em ambiente silvestre, e veja que nenhuma dessas espécies de ixodes são parasitas de humanos no Brasil. Isso mostra que elas não têm importância para transmitir essa borrelia para o ser humano, porque são carrapatos raros, raramente a gente encontra esses carrapatos, é bastante difícil de encontrar, tem o seu nicho ali bem restrito ali no ambiente natural, e não tem acesso aos seres humanos, e por isso a gente não tem essa transmissão desencadeada por esses carrapatos para o humano, por isso fica difícil a transmissão. E mesmo em cães e gatos, é raríssimo o registro de carrapatos ixodes em cães e gatos no Brasil. Em cão, então, praticamente não existe registro, o que invalida você dizer que doença de Lyme é importante em cães no Brasil, já que nós não temos registro de ixodes parasitando cães, praticamente não tem. Tem um outro registro bem raro, bem antigo também. Agora, em gatos, nós temos um pouco mais de registro de ixodes em gato, por isso você pode ficar de olho se alguma dessas borrelias está ou não infectando gatos, porque o gato a gente sabe que ele entra muito mais na mata do que o cão, principalmente para caçar roedores, que são inclusive estão entre os principais hospedeiros desses ixodes no ambiente natural. Então, talvez em gato a gente deva ficar mais de olho se há alguma infecção por uma borrelia nativa do grupo Burgdorferi em gatos, já que os gatos têm um pouco mais de acesso a esses ixodes vetores do que os próprios cães, tá, ok? Mas ainda não temos nenhuma confirmação de borrelia em cães e gatos no Brasil. Tudo ainda é especulação, tá, ok? Em humano, a gente sabe que se você jogar na mídia, na internet, você vai ver vários registros na mídia de borrelia, de doença de Lyme em humanos no Brasil, mas a gente tem essa publicação de 2018 que mostrou que todos esses casos relatados no Brasil, não houve, de fato, uma confirmação diagnóstica conforme os critérios adotados no hemisfério norte para confirmar a doença de Lyme em humanos. Então, a conclusão desse trabalho, que fez uma meta-análise que avaliou todos os casos confirmados de doença de Lyme, entre aspas, no Brasil, em humanos, o trabalho concluiu que ele levantou a hipótese, ele reforçou a hipótese que a doença de Lyme não ocorre no Brasil, em humanos, porque não houve, de fato, uma confirmação laboratorial atendendo todos os critérios do hemisfério norte, onde a doença é, de fato, endêmica, tá, ok? Bom, por fim, vamos falar um pouco da dirofilariose canina, que aí não tem nada a ver mais com carrapato, né? É uma doença causada por um euminto, a Dirofilaria mites, um filarídeo, que a forma adulta parasita principalmente o tronco pulmonar de cães e, eventualmente, gatos, como nós vamos falar, e que é transmitida por mosquitos hematóficos, por culicídios, né? Principalmente Culex, Aedes, tem registro também de Anopheles e outras espécies também. E ela tem sido diagnosticada em praticamente todas as regiões do Brasil, né? A dirofilariose canina, inclusive com relatos de infecção humana. O Brasil está entre os países da América onde você tem casos humanos de dirofilariose. Então, além de ser uma doença importante para cães, ela é também considerada a doença com potencial para infecção humana causadora de zoonose, portanto, mais importante ainda considerá-la como importante na saúde pública. E, embora ela seja registrada em várias partes do Brasil, ela tende a ser uma ocorrência maior em áreas quentes e ou de baixa altitude, né? E os motivos para isso ainda não se sabe, talvez seja até pela própria disponibilidade aí dos vetores, né, nessas áreas mais quentes, já que a área de baixa altitude também tende a ser mais quentes. Então, você tem uma concentração de casos nas regiões litorâneas do Brasil, como, por exemplo, esse estudo aqui de 2014, que mostrou uma prevalência geral de 23% dos cães infectados pela Dirofilaria mites,
e que, variando aí no Nordeste, aqui, ó, nos estados da Bahia e Pernambuco, 29,7%, na região Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, região litorânea, 26%, e na região Sul, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, um pouco menor, 13%. Então, mostrando nas 3 grandes regiões litorâneas do Brasil, né, Nordeste, Sudeste e Sul, a presença da Dirofilaria, então está realmente distribuída aí por todo o litoral praticamente. Obviamente, no meio dessa zona litorânea, se tem áreas que não tem a infecção quando se faz o estudo. Por isso que eu disse que a distribuição é heterogênea, não é contínua, né? Não é contígua. E você tem também estudos mostrando uma alta prevalência da Dirofilaria mitis em cães na região amazônica, em zonas de baixa altitude, principalmente ali abaixo de 100 metros acima do nível do mar, na região da bacia amazônica aqui, como, por exemplo, um estudo em Porto Velho, onde 13% dos cães de área urbana estavam infectados. Você tem esse estudo aqui de Labra, no interior do Amazonas, que aqui chama atenção, gente, ó, que nos cães urbanos era 18% a prevalência, mas nos cães das populações ribeirinhas, 58% praticamente. Nesse outro estudo aqui, em outro município do Amazonas, a população ribeirinha tinha 10 vezes mais infecção por Dirofilaria mitis do que os cães urbanos. Então, aquele ambiente ribeirinho, ele é altamente propício, onde a gente tem as maiores prevalências de infecção por Dirofilaria mitis, e é um ambiente totalmente negligenciado, né, com relação à Dirofilaria canina. Então, precisa de mais estudos nessa região, porque pode ser que várias outras regiões ribeirinhas aqui, ou outras áreas urbanas da Amazônia, a gente tem uma infecção bem alta por Dirofilaria mitis que vem sendo negligenciada nessa região, ok? E aí, para finalizar, então, só falar que a Dirofilaria mitis pode infectar gatos também, né, porém, numa prevalência bem menor, né, talvez o gato seja parcialmente refratário, porque a gente pega esse estudo aqui, ó, do Rio de Janeiro, em que numa área onde 7% dos cães estavam infectados pela Dirofilaria mitis, somente 0,9% dos gatos estavam. Agora, é de se considerar que a Dirofilaria mitis pode ser altamente patogênica para os gatos também, como a gente tem publicado aqui, desculpe, esse caso de 2018, num caso fatal de um felino, com a presença do verme adulto aqui no tronco pulmonar, na artéria pulmonar, ou seja, é para ficar de olho também da infecção pela Dirofilaria mitis em gatos, nessas áreas onde a gente tem os cães infectados, já que a prevalência em cães sempre vai ser maior do que em gatos. Bom, então, embora os estudos com Dirofilaria mitis sejam concentrados em cães em diferentes partes do Brasil, nós temos também registro de infecção por esse parasita em gatos, porém, sempre numa prevalência menor do que em cães. Então, a gente tem, por exemplo, esse estudo do Rio de Janeiro, onde a prevalência de Dirofilaria em cães foi de 7% da infecção, enquanto que gatos convivendo no mesmo ambiente era apenas 0,9%. Então, o gato parece ser um pouco mais refratário, porém se infecta e chama atenção que a infecção em gato pode ser potencialmente fatal, como esse caso publicado aqui em 2018, em que na necrópsia foi encontrado o verme adulto, então, no coração do gato, mostrando, então, que a Dirofilaria mitis pode infectar gatos e pode, eventualmente, causar casos graves, porém, numa prevalência menor do que em cães, e como o cão é o principal hospedeiro da Dirofilaria mitis, então a gente tem que ficar de olho nos gatos, principalmente aqueles onde eles convivem com cães infectados, já que os cães vão ser a fonte de infecção para os mosquitos, que eventualmente vão transmitir a infecção para o gato e também para o ser humano, né, já que também é uma zoonose. Então, era isso sobre as principais doenças transmitidas por carrapatos para cães e gatos no Brasil e, no caso também, desse aumento da Dirofilaria mitis, que é uma doença bastante importante no Brasil. Precisão de laboratório de referência na palma da sua mão. IDEXX Snap, o único teste rápido com a tecnologia ELISA. IDEXX, líder mundial em diagnóstico veterinário.